Olá, este é o programa Ser Mulher, o nosso espaço para evidenciar quem somos e o que desejamos nós, mulheres, na diversidade de papéis que desempenhamos. Eu sou Marciele Scarton, conduzo mulheres como você a atingirem seus objetivos, só que com equilíbrio e leveza. Te convido a me acompanhar também pelo Instagram, @Marciele Scarton. É só me seguir por lá. Hoje, o nosso programa recebe o primeiro convidado, algo que vai ser muito raro por aqui. Afinal de contas, este é um espaço para valorizar histórias e atuações femininas. Acontece que a Adega Quesini, a vinícola da qual o Ricardo Quesini é diretor, acaba de lançar um projeto muito especial, a linha de vinhos Le Ragazze, que valoriza, enaltece as mulheres. Então, Ricardo, justificada a tua presença aqui, seja muito bem-vindo. Olá, Marciele, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder apresentar um pouco mais dessa linha em homenagem à mulher brasileira. Imagina, Ricardo, uma satisfação pra gente poder mostrar, depois tu vai ter a oportunidade, quiser já de cara, assim, já mostrar alguns dos rótulos, para que quem nos acompanha possa já começar a entender como a Isabel, como essa linha, ela vai valorizando, destacando diferentes características femininas. Ricardo, conta pra gente, por que a Adega Quesini decidiu investir numa linha que destaca as mulheres, uma linha inteira dedicada à mulher brasileira, como tu mencionou? Pois bem, já há um bom tempo a Adega Quesini, ela elaborava o vinho Lorena, né, desde lá 2005, e é um vinho ícone nosso, que nós ganhamos muitos prêmios. E a uva Isabel é uma uva muito tradicional na Serra Gaúcha, é uma das mais antigas e mais produzidas no Brasil. E nós, quando servíamos a degustação para os turistas, principalmente, ou pessoas que nos visitavam, a gente falava, o vinho Lorena, o vinho Isabel, e as pessoas acabavam por se identificar, ou, em alguns casos, tinham o nome dessas uvas, ou conheciam alguém da família, algum conhecido que era uma Isabel, uma Lorena, e achavam muito legal isso. E de nossa parte também, a gente percebia que tinha uma interatividade muito legal com isso. E aí a uva Carmen nós já vinificávamos, porém não era uma varietal, a gente não fazia um vinho varietal, nós elaborávamos um vinho, mas misturávamos, fazíamos um corte com outros vinhos. E aí que surgiu, principalmente no ano de comemoração dos 60 anos da vinícola, que a gente lançou um vinho que era em comemoração uma história bem legal que nós temos lá, que são os 8 irmãos, que são sócios desde a fundação. Surgiu aquela ideia assim, o histórico da nossa vinícola, ele sempre foi muito masculino, né? E aí hoje, por que não nós fazermos uma linha, então, toda ela em homenagem às mulheres, com esses nomes de uvas? E aí, então, já tínhamos a Lorena, já tínhamos a Isabel, a Carmen era só transformar ela num vinho varietal, e aí me socorria a Embrapa, através da figura do meu amigo João Carlos Tafarel, que é um grande pesquisador lá, e aí ele me sugeriu algumas uvas, ele me apresentou uma pesquisa com todas as características físico-químicas de cada uma das uvas que a Embrapa tinha criado. E aí, em função dessa tabela, dessa pesquisa que ele me apresentou, nós chegamos então na uva Cora e na Rúbia também. Vamos mostrar aqui, aos pouquinhos a gente vai mostrando. Aqui temos a Rúbia. E aí, definidos os vinhos, a gente precisava definir como que seria apresentado esses vinhos, porque a Lorena já era um vinho branco, a Isabel também, vamos começar da outra parte, a Rúbia, a Cora e a Carmen são uvas muito tintórias, então a gente não podia fugir de um vinho tinto.
E aí a Lorena, por ser um vinho branco, a Isabel, a gente optou por fazer um vinho rosé. A gente já tinha um know-how já fazendo há muitos anos um rosado com a uva Isabel. E aí é aí que chegamos então na composição dessa linha, um vinho branco, um rosado e 3 tintos. E já, por essa explicação do Ricardo, já consegue-se fazer uma analogia muito interessante com as mulheres. A gente não consegue ser muito diferente do que é a nossa essência. O Ricardo falou, por exemplo, tem algumas uvas muito tintosas. Não tem como fazer um vinho mais leve com uma uva mais robusta, como essas que ele mencionou. Então isso vale para as mulheres também. Não tem como a gente querer ser o oposto do que a gente é na nossa essência. E esse projeto, quando o Ricardo me mostrou, ele me remeteu a várias questões que eu consigo trabalhar e que eu trabalho com as mulheres no curso de realização feminina e também nos atendimentos individuais. E mais pro finalzinho do programa, a gente vai utilizar essa linha de vinhos para fazer um exercício bem interessante nesse sentido. Ricardo, quando tu começou a me contar sobre esse projeto e eu conhecendo a história da vinícola, né, dessa sociedade de 8 irmãos, que é inclusive um ponto muito diferencial da empresa de vocês, eu não consegui desassociar a evolução do universo feminino que é contado nas entrelinhas desse projeto. Porque nós vamos lá para o embrião, né, do embrião do movimento feminista, lá nos anos 1800, pós-Revolução Francesa. As primeiras reivindicações femininas, nesse sentido, foram em torno do direito de poderem registrar propriedades. Então, as mulheres lá nos primórdios, elas não tinham direito de ter posse de terras. E essa foi, como eu disse, uma das primeiras reivindicações femininas. Aí a gente pode avançar ali um século e vir para os anos 1900, quando foi criada a Adega Quesini. Que ano foi, Ricardo? 1960. 1960. A vinícola tem 61 anos. 61 anos. Então a gente transcorre ali um século adiante, né? Mas a gente pode reportar essa questão de não ter direitos como esse, de registrar suas terras, suas propriedades, porque as mulheres aí, ainda nas décadas de 1900, que é a época das mulheres que nós entrevistamos para esse projeto, para o livro Mulheres do Interior, elas recebiam de herança uma máquina de costura, enquanto as propriedades da família eram divididas entre os irmãos. Então, se nesse contexto de propriedades, de terras, as mulheres ficavam de fora, vamos imaginar então na constituição das empresas familiares. Não era comum, né? Não tenho conhecimento, não pesquisei também, mas não tenho conhecimento agora de dizer, tal empresa teve ali uma mulher inicialmente, já empresa familiar na sua constituição. E, obviamente, seguindo a cultura da época, as convicções vigentes daquele momento de sociedade, do mundo, não foi diferente na Adega Quesini, né, Ricardo? Pois é, nós não fugimos à regra lá. Meu avô, ele teve uma família numerosa, foram 8 filhos, homens e uma mulher, eram 9 filhos no total, e a Adega Quesini foi constituída com os 8 irmãos, porque a cultura é que a mulher realmente não participava dos negócios da família. Ela ganhava um enxoval, além da máquina de costura, e ia para a família do marido, né? Que foi o que aconteceu lá na nossa família com os filhos do meu avô, meus tios, também foi dessa forma. E aí a constituição da vinícola ficou só com os 8 irmãos. E aí quando eu falo que esse projeto, ele tem essa história nas entrelinhas, porque a gente sai desse momento antigo, retrógrado, que hoje a gente pode dizer, mas que na época era o vigente, né, era o que era normalizado, né, para um outro momento em que uma empresa do destaque que tem a Adega Quesini valoriza as mulheres, pega esses elementos femininos, né, para enaltecer numa linha inteira de vinhos. Como que tu avalia, como que tu enxerga essa evolução, Ricardo? Pois então, eu acho que foi uma evolução muito natural, né, da mulher, e nós não podemos culpar aquela cultura da época, porque essa era a cultura, era o que se tinha como certo, né? Mas vamos chegar no presente. Hoje
nós temos as figuras femininas na nossa vinícola são muito fortes. Por exemplo, o financeiro, todo financeiro é uma mulher que cuida. A parte da contabilidade também é uma mulher que é a responsável. A assessoria jurídica também é por uma mulher. E aí a gente tem essa cultura muito... apesar do histórico da empresa ser muito masculino, a gente tem muito forte essa presença feminina hoje no nosso dia a dia. E aí nada mais justo do que fazer uma linha toda em homenagem às mulheres, né? Então foi uma alegria bastante grande poder apresentar essas 5 ragaças, né, como vinhos com os nomes das mulheres. E o que eu achei mais bacana, assim, é essa associação forte da uva com o vinho. Então a gente pega esse elemento feminino, que é a uva, e que vai originar o masculino, o vinho. Então até aí a gente tem esse jeito, essa forma tão peculiar de enfatizar a importância da atuação feminina, dessa energia feminina. E isso inclui todo um zelo, um cuidado na preparação desse projeto, que também é algo característico da essência feminina. Essa palavra que o Ricardo usou, nós temos uma mulher que cuida de toda a parte financeira. Essa palavra, ela é bastante associada ao feminino. E isso também foi um ponto que eu quero que o Ricardo conte pra gente, porque teve todo um cuidado, um esmero em todas as etapas desse projeto, do pensar, do elaborar esse projeto, não só dos vinhos, como também dos rótulos. E aí eu quero que ele mostre um pouquinho para vocês. Vou mostrar a Carmen aqui. A questão dos rótulos, quando estava definidos os vinhos, né? Vamos pensar como dar uma roupagem para esses vinhos. E aí me socorri no Sebrae. O Sebrae foi um parceiro e ele me ajudou a encontrar uma agência de conteúdo, uma agência de criação, e me apresentou a Taura, aqui de Farroupilha, na figura da Tatiane, que foi ela responsável pela criação. E aí passei o briefing para ela e o que era o projeto, o que nós estávamos pensando com isso. E aí nos apresentaram então o protótipo muito legal, assim, com alguns ajustes finos. Nós conseguimos chegar no que nós chegamos hoje, na representação, na ilustração de um rosto de uma mulher para cada variedade de uva, para cada vinho. E aí o contrarótulo foi um pouco mais penoso, vamos dizer dessa forma, porque deu bastante serviço. A gente passou semanas e semanas ajustando, porque eu queria colocar um monte de coisa no rótulo, um monte de informação, e aí não tinha espaço, e aí a agência me dizia que o contrarótulo tinha que ser muito grande, e aí eu não queria que fosse tão grande. Mas enfim, nós conseguimos, depois de muitos ajustes, colocar um parágrafo então explicando sobre a linha das Le Ragazze, um outro parágrafo falando sobre a uva, que cada contrarótulo conta a história da uva, do porquê que tem esse nome da mulher, e um outro parágrafo com as questões do vinho, né, de harmonização e da estrutura do vinho, além de todas as partes legais que são necessárias no contrarótulo. Mas enfim, depois de todo esse trabalho, foram meses árduos, eu posso afirmar dessa forma, que a gente chegou nesse conteúdo todo, que acredito que outro detalhe também é o material que foi usado no rótulo. É um material de alta tecnologia também, que evidencia tanto o nome da mulher quanto o rosto dela, e a linha, o nome da linha também em dourado. Enfim, a gente buscou o que tinha de melhor para representar essa linha Le Ragazze. Ricardo, e são vinhos de mesa. Apesar dos vinhos de mesa serem muito importantes comercialmente para as vinícolas aqui da nossa região, a gente observa que
que os esforços de divulgação costumam estar sempre direcionados para os vinhos finos, tanto os esforços de divulgação quanto os holofotes. Comenta com a gente sobre esse posicionamento diferenciado e também, se tu puder pontuar a diferença entre vinhos finos e vinhos de mesa, para quem nos assiste poder entender melhor esses dois tipos de vinhos, de linhas de vinhos que existem. Tá bom, eu vou começar pelo final, então. Os vinhos de mesa, eles são elaborados a partir de uvas de variedades americanas, ou vitis labrusca, que é um nome técnico, ou uvas híbridas, que é, no caso, dessas uvas que são criação da Embrapa. Os vinhos finos, eles são elaborados a partir de uvas vitis viníferas, que são variedades europeias. Então, é uma classificação da origem da uva. É um tema um tanto quanto polêmico por diversas vezes, mas o que eu posso afirmar, vamos dizer assim, que as uvas de mesa, elas originam excelentes vinhos, desde que trabalhados com todo o zelo, com todo o carinho e com toda a tecnologia que merece. E a maior prova disso são essas 5 variedades que são de uvas de mesa. São uma uva Isabel, que é uma vitis labrusca, que é uma variedade de origem do continente americano, e as 4 que são híbridas, que são a criação são cultivares que a Embrapa criou. São vinhos de excelente qualidade, eles têm uma expressão aromática assim muito intensa. Eu fiquei impressionado com o resultado e eu diria assim que é uma linha que está chegando para quebrar muitos paradigmas aí de pessoas que não valorizam muito o vinho de mesa ou que acham que os vinhos finos somente são os melhores vinhos. Tô chegando, a nossa vinícola está chegando com essa linha aí acredito, para quebrar esse paradigma. Até nisso, esse projeto, ele fecha muito bem com o universo feminino, né? Porque o que é, senão a história das mulheres, senão uma constante quebra de paradigmas? Concorda, Ricardo? Exatamente, eu acho que é uma quebra mesmo e assim, ó, o resultado ficou muito bom, ficou fantástico. São vinhos assim excelentes e faz pouco que foi lançado. E o feedback que estamos tendo do público que degusta é impressionante. A única questão assim que eu acho que cabe salientar é que, explicando, um vinho o Lorena é um branco demi-sec, o Isabela é um rosado demi-sec, a Cora é um tinto demi-sec e a Ruby é um tinto suave. Só a Carmen é um tinto seco. Eu tive que quebrar um paradigma meu também, porque eu relutei muito em pensar em colocar um vinho demi-sec no mercado numa linha dessas aqui. Por quê? Porque o meu paladar é para um vinho seco, mas só que eu não ia fazer vinho para mim tomar também, não podia comprar todos esses vinhos para tomar todos, não era o objetivo. E aí eu busquei me convencer com dados. E um dado que eu acho bem interessante, que foi uma das variáveis que me convenceu, o vinho importado mais consumido no Brasil, estamos falando em 25 milhões de litros por ano, não é um vinho seco, é um vinho demi-sec. E aí o mercado ele fala muito, o vinho importado, o vinho mais consumido é um demi-sec. E aí o que aconteceu? E não só por mulheres, né, Ricardo? Não é só por mulheres. Porque tem esse estigma de que apenas a mulher vai mais para os vinhos leves, adocicados, suaves. Se o Ricardo tá trazendo esse dado, é porque inclui homens também. Exatamente, e muitos homens que consomem esses vinhos. E aí o que eu percebo lá atendendo o turista no dia a dia, fazendo a degustação, eles degustando na minha frente e falando sobre as emoções, sobre o que eles experimentam, o que eles estão sentindo com o vinho. A grande maioria prefere vinhos mais leves, vinhos jovens, vinhos aromáticos, vinhos fáceis de beber.
Essa que é a questão. E nada mais do que esses vinhos aqui serem muito fáceis de beber. Então as pessoas degustam a linha inteira e elas escolhem a sua mulher preferida ou seu vinho preferido. E a maioria escolhe os que tenha uma pequena doçura. Então, aí também está uma quebra de paradigma, porque quem que diz que o vinho, para ser bom, tem que ser um vinho seco? Eu já escutei muitas pessoas falando que vinho suave é para quem não entende de vinho. Mas não é isso. Não entende de vinho, mas é para os consumidores de vinho. Então, por isso que a gente tem uma linha, acabou ficando ampla, desde um seco, 3 demi-sec e um suave, que é justamente para todos os paladares. E aí é para incentivar as pessoas a comprarem todos, né? Para depois decidirem qual vai ser o seu preferido ou a sua preferida, né? Nesse caso. Ricardo, quero fazer aquele exercício para as mulheres de casa que estão nos acompanhando para aproveitar aqui essas características femininas que estão em torno dessas garrafas, tá? Eu vou falar o nome de cada um dos vinhos uvas, tá. Se tu puder comentar um pouquinho sobre cada uma delas, e aí eu destaco a característica feminina que eu consegui puxar ali associada a esses vinhos que me pareceu ser mais marcante. Por quê? Eu consegui fazer 2 ganchos com que eu trabalho no programa de realização feminina, no curso de realização feminina. Primeiro ponto é que eu comentei lá no comecinho do programa, que é a mulher reconhecer a sua essência, a característica que é mais marcante em si. Quando a mulher identifica essa característica, ela tem que se apropriar dessa característica e externar ela para o mundo com convicção. Segundo ponto, termos o reconhecimento em nós dessa nossa essência, dessa nossa característica essencial, não significa que nós devamos excluir as demais, evitar nos punir de não desfrutar de outras características, porque a mulher é uma complexidade de diversas nuances, e a gente vai conseguir mostrar isso através dessa pequena experiência, desse pequeno exercício. Então, conforme a gente for falando o nome das uvas e dos vinhos e a característica associada a esses rótulos, eu gostaria que você que está assistindo se desse uma nota em relação a essa característica. Para que isso? A nota que você se der com mais intensidade, possivelmente seja uma característica aí associada à sua essência, que seja marcante na sua personalidade. E aí você deve externar, aproveitar ainda mais essa característica como um recurso, como um ponto forte seu. Mas também quero te convidar a olhar aquelas que tiverem nota mais baixa, tá? Porque elas podem ser características que estão sendo negligenciadas em ti, na tua vida. E isso pode te afastar dessa plenitude, dessa satisfação, realização feminina que eu comento tanto por aqui. Então, Ricardo, Lorena, o que a Lorena nos traz? A Lorena é um vinho leve, um vinho bem aromático, bem frutado, e é um vinho, eu diria assim, um vinho macio, fácil de beber. Mas ele a característica principal eu acho que seria um vinho leve, um pouco mais fácil de beber. Foi a característica que eu destaquei aqui, a leveza. A leveza dentro do âmbito da realização feminina é um ponto que está sendo muito negligenciado e que as mulheres se queixam dessa falta de clareza. A nossa sociedade ela tem um masculino anabolizado, um excesso de masculino na nossa sociedade. E a mulher, para se manter ali de igual para igual com o homem, ela foi se endurecendo ao longo dos anos. Então, dentro do programa de realização feminina, a gente faz esse resgate dessa leveza. Então, primeiro ponto a ser avaliado aí. Qual é sua nota em termos de leveza? Como está a sua leveza, a sua postura diante dos seus objetivos? Está leve? Tá conseguindo fluir? Ou você está ali, penando, pesada em relação a isso? E aí nós temos a uva Isabel. A uva que originou o vinho Isabel. A Isabel, ela tem um nome de princesa, né?
ela é uma das pioneiras, na verdade ela é uma das mais antigas e mais produzidas uvas no país. E ela tem essa característica de ser desde lá atrás, de ser de levar um nome de princesa, de ter essa força por trás desse nome. Então eu acredito que sejam as características básicas aí dessa uva. Foi a força que eu destaquei, por essa resistência também dessa variedade que continua se mantendo depois de tantos e tantos anos aqui na nossa região. Então a força. Existe um estereótipo de que o feminino é fraco, é frágil, mas isso, como eu disse, é um estereótipo, porque o que está na essência feminina é a força, como a força da uva Isabel. Que nota você se dá nesse aspecto? Você está ali enfraquecida, se arrastando diante dos seus objetivos, ou você está empoderada? Você está com essa força, com essa gana para conquistar o que você quer? Qual é a sua nota? Anote aí. E aí a gente vai para Carmen, Ricardo. A Carmen, essa uva, ela demorou 16 anos para ser validada, essa cultivar pela Embrapa. Então eu acredito que seja uma determinação de tentar conseguir um resultado positivo, que trouxe essa Carmen para ser validada depois de tanto tempo de pesquisas. Característica que eu consigo associar à essência feminina, a determinação. Qual é a sua nota em termos de determinação? Como está a sua persistência diante dos objetivos? Desiste de primeira ou persiste mesmo que precisem anos para que você chegue no que você quer? Se dê a nota, não esqueça. E aí a gente vai para a Rúbia, Ricardo. Pois bem, a Rúbia, ela é um sinônimo de pioneirismo, foi a primeira cultivar que a Embrapa lançou, e eu acredito que ela tenha aberto, foi essa uva que abriu espaço para o conhecimento depois, para o lançamento para pesquisa e lançamento das demais cultivares. Quando eu li sobre essa uva, eu só consegui associar, inevitavelmente, fala de Embrapa, fala de ciência, associar ao conhecimento. E o conhecimento empodera. Muitas vezes a gente não atinge um objetivo que a gente tem porque nos falta um conhecimento relacionado a essa meta. Então, pense aí no seu objetivo, se não tem algum conhecimento que você pode buscar para viabilizar o que você quer. E a gente encerra, Ricardo, com a Cora. A Cora, dentre as ragaças, eu acredito que seja a mais charmosa, a mais... falando do vinho, ele a expressão aromática dele é de uma intensidade muito fantástica. É um vinho que eu diria que vale a pena ser degustado para ser conhecido. E o Ricardo falou aí, destacou o charme da Cora. E a característica feminina que eu não posso deixar de associar a essa uva, a esse vinho, é justamente a beleza. Nessa caminhada da luta feminina, como eu disse, a mulher muitas vezes se endureceu. E algumas vezes a mulher tem negligenciado essas questões relacionadas à sua aparência, à sua beleza. Na experiência que eu tenho nos atendimentos, sempre que isso acontece, a mulher sofre. Então não se atinge, dificilmente se atinge uma plenitude em termos de realização e felicidade feminina quando a gente negligencia essas questões relacionadas exatamente à nossa beleza. Isso também é importante, também faz parte dessa complexidade que é o feminino, que é a realização feminina. Mas aí o X da questão. Essa característica está muito em valorizar a beleza que nós temos e não a beleza que nos vendem ou que nos impõem que nós devemos ter. Então eu quero que você faça uma avaliação aí, como está a sua nota em relação a você está valorizando a beleza que você tem e que é única? Feito esse exercício, a gente consegue ter, Ricardo, um bom avanço aí em termos de realização feminina. Por quê? As uvas, os vinhos aqui que tiveram com suas características notas mais baixas, são aquelas que a gente pode dar um
pouquinho mais de atenção, se dedicar um pouco mais a essas questões para que a gente possa encontrar esse equilíbrio, porque a realização feminina é feita disso, dessa variedade de nuances que nos compõem enquanto mulheres. Ricardo, pra gente encerrar, porque conversa boa é assim, né? O tempo voa. Isso que a gente nem provou os vinhos, ficou só aqui no papo. Mas fala pro público que nos assiste como que eles podem acessar, adquirir esses vinhos, degustar esses vinhos. Bom, esses vinhos, eles estão à disposição lá na nossa loja física, lá em Vila Rica, no 3º Distrito, lá na nossa vinícola. Tem também na loja virtual, www.adegaquisine.com.br. E algumas lojas especializadas que a gente está começando a firmar uma parceria para colocar à disposição dos clientes esses vinhos. Mas vale a ida, quem que conseguir, a ida até lá na vinícola para fazer uma degustação desses vinhos que com certeza vai se surpreender positivamente. Ricardo, muito obrigada pela presença, parabéns pelo projeto tão diferenciado que me proporcionou fazer esse exercício, como eu falei, esse exercício de realização feminina. Na nossa sociedade, a mulher ela é muito fragmentada. Existe um estigma na nossa sociedade de que a gente pode ser uma coisa ou outra. A nossa sociedade, você vai concordar, ela é uma sociedade dos extremos, né? E não é diferente com a mulher. Acho que até isso é mais enfático com a mulher. Só para citar um exemplo. Se a mulher tem o desejo de se dedicar à maternidade, ela já é mal vista dentro do âmbito profissional da sua carreira. Agora ela quer ser mãe. Não vai mais render tanto quanto ela poderia na sua profissão. Ou o contrário, a mulher é toda focada na sua carreira, essa aí não vai dar uma boa mãe não. Em algum aspecto ela vai ser negligente na criação dos seus filhos. Então existe esse hábito, essa concepção de 0 ou 1, débito ou crédito, esquerda ou direita e sempre nos afastando do ponto de equilíbrio. Mas a mensagem final que eu quero deixar para você é que você exercite, que você se nutra com essas diferentes características, essas que a gente pôde comentar através dos rótulos da linha Le Ragazzi e tantas outras mais características que nos compõem, que nos fortalecem enquanto mulheres. Vamos juntas rumo a esse ponto de equilíbrio. Até a próxima!